meu testemunho, só vou dar uma passadinha rápida para poder entender o que Deus está fazendo na minha vida. Eu, em 2012, né, eu tive um problema no intestino, que eu tive que tirar 80% do intestino delgado. E para você dar uma pesquisada, né, o intestino delgado é a parte que absorve, né, os alimentos para nos fortalecer, né. Quantos por cento você tirou? Tirei 80%. 80%? Tem 20 centímetros do intestino delgado, né, e uma parte do intestino grosso. Mas a parte que é mais importante ali é o delgado, que absorve os nutrientes, né? Quem está ouvindo isso, Cris? Você consegue entender a dimensão, aleluia, do problema que ele estava enfrentando? Porque ele estava que Deus cura. Você tem noção disso? De ter que remover, retirar algo que é fundamental, porque senão o organismo dele não funciona igual o nosso. E você passou por esse procedimento? Passei. E morreu? Não. Os médicos falavam para minha família que eu tinha 72 horas de vida. Se eu sobrevivesse, eu ia ficar vegetando na cama. E já foi passado 17 anos, né? Meu Deus! O médico falou que você ia ficar vegetando. Se eu sobrevivesse, eu ia ficar vegetando. Se sobrevivesse? Isso. Me deram 72 horas de vida. 72 horas de vida. E você já está quantas horas de vida? 17 anos. Para quem os médicos dizem que ia ficar 72 horas se sobrevivesse. Ele já está 17 anos. Meu Deus! Isso é só para quem crê. Meu Deus! Só entra em fé. Continua ouvindo. E nisso, né, como o intestino é curto e o nosso corpo às vezes não absorve, né, os nutrientes que a gente precisa, o corpo vai, né, tem aquelas, né, da fraqueza, né, daquelas consequências do intestino curto, né, que o nosso corpo precisa de fortalecimento, aquela impossibilidade de estar fazendo as coisas. E Deus foi me restaurando, né, aos poucos foi me restaurando. Portanto, eu estou 17 anos, eu estou aqui, né, presenciando, estou aqui glorificando o nome do Senhor com o meu testemunho. E na campanha da água, eu sempre peço a Deus, né, para poder estar me restaurando, né, para os médicos ali, eles falam, né, que não tem jeito, né, da pessoa com intestino curto, às vezes, né, como se fosse uma pessoa assim normal, né, que eu ficar a vida inteira no hospital, tal, indo, voltando, dependo lá, eles falavam que eu dependo da vitamina que eu sempre vou para poder tomar, e ficar dependendo daquilo, mas como eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, às vezes, dependendo da situação que as pessoas, às vezes o homem fala, né, os médicos falam, e a gente tem que crer. E ela falando ali, eu repreendendo em silêncio, né, e eu falando que eu não vou ficar dependente daquilo a minha vida inteira. É um processo que eu vou passar, mas não vai a minha vida inteira. Então, eu sempre declaro isso, né, porque a gente tem que estar sempre, né, declarando isso, que você não vai passar por isso, ficar com isso pela vida inteira. Você tem que crer e declarar que você vai sair dessa. É um processo. E pedir Deus para esse processo, né, esse tempo de processo, para Deus estar restaurando, ali dando força, paciência, né. E nisso, a campanha da água começou no domingo. Eu peguei e vim aqui no culto na parte da manhã, tomei o primeiro gole, crendo, né, pedindo Deus para me restaurar. E passando esse tempo todo em casa, eu joguei um pouco no portão de casa ali para dar aquela lavagem ali, porque muito inveja, muito olho grande sobre minha vida, sobre a vida da minha família. Então, protegendo a minha casa também, né. E essa semana eu fui tomando um golinho da água e declarando o Senhor para me restaurar, né. E Deus, eu estou vendo que Deus está me restaurando, né? Restaurando, que sexta-feira teve um monte da torre. Para quem tem esse problema, quem diria uma pessoa com assim, um problema desse tipo, né? Tinha muita fraqueza nas pernas, muita fraqueza no corpo. E para uma pessoa subir na torre, né? 2 horas e pouca, né? Só de subida ali. Para as pessoas que deu no comecinho do processo, me ver subir na torre, tem pessoa que não acredita, irmão. E eu glorifico a Deus porque eu consegui. Ir lá, descer, e a perna está aqui. Hoje eu vim, né, no evangelismo, caminhei uma distância assim, boa, pregando a palavra e declarando, Senhor,
para Deus estar me restaurando. E tomando aquela água, Deus me restaurando de dentro para fora. Estou crendo e estou vendo isso, que Deus está me restaurando. Porque não é fácil uma pessoa desse, né, tendo esse problema, subir. Fazendo o que eu fiz lá sexta-feira, e temos irmãos que foi, né, e presenciou isso. Eu glorifico o Senhor, né, por estar me dando essa graça, por estar compartilhando com os irmãos aqui. E, né, isso é um modo de glorificar o nome de Deus, né, honrar o Senhor pelo aquilo que Ele faz pela nossa vida. E quem às vezes Deus fez, está fazendo algo na vida, não deixe de falar com o Senhor, não deixe de chegar aqui, glorificar o nome do Senhor, né? Porque Ele está fazendo a nossa vida. Se a gente não declarar, não vir glorificar o nome do Senhor, a gente está sendo ingrato, né? Pelo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Então eu estou aqui, né, como prova viva, clamando, falando com os irmãos, glorificando o nome do Senhor, pela essa vitória que Deus me deu. Foi uma quebra de padrão ali, né? Foi uma conquista muito grande. Eu glorifico a Deus por isso, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.